eu tive uma visão, que a qual ela chegou num lugar escuro, né? E quando ela viu aquelas entidades que ela servia, se assim ficou desesperada e gritava naquele lugar, e os demônios começou a se mostrar quem era, né? A qual que ela servia. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo aí, gente? Ó. E ali, meus irmãos, vai dizendo. O negócio foi feio. Eles começaram a tirar umas vestes dela escura, preta dela, e entrava uma cobra grossa, como se fosse aquelas cobras, aqui no Ceará é chamado cobra de viado, né? Umas cobras que tem aqui no mato, uma cobra muito grossa, mas a cobra era feia. Ela tinha assim uns ganchos assim nos dentes e você que nem falar, ela sabe, enfiava dentro da sua parte íntima, entendeu? Por trás, que eu não vou aqui estar falando, né? Tá repreendido. Então, era muito sofrimento, era muita dor, né? Infelizmente, ela perdeu a salvação. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus nobres, voltei. E o vídeo de hoje é um vídeo sensacional, muito crítico em uma ideia idiota que assola o Brasil. E isso precisa ter cabo, ter fim aqui no Brasil. Tá? Essas pessoas precisam ser responsabilizadas por essas idiotices que estão falando na internet. Tenho aqui 4 palavras para identificar esta pessoa aqui. Não é nada contra o ser humano fora particular. É o que propaga dentro de um sistema mentiroso. Eu não sei se é uma bostonária, merdonária ou bestonária. Para ficar mais leve, eu vou chamar de bestonária. Idiotonária. Não, vou colocar bestonária. Pronto. Esta bestonária tá aí nas redes sociais falando que teve uma visão, que viu a Preta Gil no inferno. Ela deve ser do grupo da pastora, da Bispa Encardi, né? Ela deve ser do grupo da besteireira Encardi. Deve ser. Ou não, mas tem a mesma visão. Olha só, antes de mostrar esta bestonária aqui, tá? Porque o que ela está falando é muito sério, ela não sabe nem o que está falando e ela dá muita sorte. O Gilberto Gil e a família Gil não importar para este povo que não tem relevância nenhuma no Brasil. Não tá nem aí. Porque se fosse uma irmã minha, ou uma filha minha, que ela tivesse falando isso, eu sei que ela não tem nem condição de pagar um processo, né? Porque na verdade ela já condenou, ela disse que é a Bíblia. A Bíblia é uma mentira, todo mundo sabe disso. Para ela, Preta Gil já está no inferno. E isso é uma falta de respeito à dor alheia, à perda alheia, independente do que Preta Gil foi em vida, tem que ser respeitado este momento e a própria memória da mulher, tá? Que foi uma lutadora contra preconceitos e outras coisas. Antony, você está aqui defendendo a Preta Gil? Não. Não é isso, cara. Qualquer pessoa que aconteceu o que aconteceu com a Preta Gil e tem um final tão dolorido, tão doloroso, não pode ter esse tipo de crente que acredita em besterol falando besteira na internet. E tem um monte de canal religioso aí concordando com ela e colocando lá. Tá? Tá bom? Então, presta atenção porque o que eu vou falar é muito sério o que eu vou falar. Viu? Esta bestonária, que deriva-se de besta mesmo. Bestonária. Para não falar uma palavra mais agressiva, então bestonária. Vocês vão ouvir ela falar
em pouco tempo para vocês não vomitarem, viu? Tá? Ela usa a Bíblia, uns textos que ela nem sabe, ela não conhece nem a Bíblia. É uma pessoa que é muito leiga. Uns textos aqui e ali e fala que o próprio Jesus, o Messias falou. Ela nem tem certeza que esse Messias existe. É uma crença dela, tá? E olha só. A sorte dela é que a família Gil não liga pra isso. Não vai importar pra isso. Porque eu tenho também uma opinião minha. Vou lançar aqui uma opinião minha. Pra mim também é uma intolerância contra a religião de matriz africana da Preta Gil. Quando a pessoa coloca alguém no inferno, diz que viu alguém no inferno, noutras palavras, está dizendo a pessoa era de uma religião de demônios. Noutras palavras, entenda. Então, antes que eu mostre ela falando aqui, que você possa ouvir ela falar, o que ela vai falar aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Você que é ateu, você que é agnóstico, e você até que acompanha este canal que é de religião de matriz africana, se cuide, viu? Você que tem acima dos 45, se for homem, faça exame de próstata, faça vários exames, se cuide, porque o que tem de crente querendo que você morra, crente quer que você morra. E a fama corra. Para fazer um vídeo dizendo que você zombou de Deus ou você estava na religião errada e depois ainda vai te ver no inferno. Porque o inferno, na verdade, é construído na mente dessas pessoas. Esta senhora aqui, que deveria tomar vergonha na cara dela, ela já tem um inferno construído na mente dela. Ela construiu este inferno a partir do momento que ela começou a acreditar na lenda como se fosse uma verdade. E agora ela está dizendo que teve uma visão. Vamos ver o que esta bestonária vai falar, tá? Que também este vídeo está no canal de outro bestonário. O que tem de bestonário, né? Missionário coisa nenhuma, bestonário, bostonário. É uma falta de respeito, cara, a perda alheia, a dor alheia de alguém que perdeu um ente querido, independente de quem era a pessoa. Vamos ouvir aqui o que esta bestonária vai falar e depois eu finalizo o argumento. Vive com medo. Então, meus queridos e amados irmãos, eu tive uma visão. Uma visão. Eu perguntei ao Senhor Jesus, né? Deus, Senhor, será que deu tempo ela se arrepender, meu Deus? Porque eu fiquei assim com dó dela, porque eu passei pelo câncer. Eu fui curada pelo câncer. Jesus disse, eu curo o câncer. Eu escutei a voz. Deus me curou, não é porque eu sou crente, não. Quantos crentes morrem de câncer? Quantos crentes morrem atropelado? E é salvo, foi pro Senhor Jesus, né? Porque Deus tinha e tem uma obra na minha vida e não acabou ainda, né? Minha missão aqui na Terra. Uma missão da mentira. Não acabou enquanto então, existir mentindo. Irmãos, eu tive uma visão que a qual ela chegou num lugar escuro, né? E quando ela viu aquelas entidades que ela servia... Olha só, quando ela diz que as entidades que... Presta atenção, gente. Ela vai dar continuidade aqui. Ela disse que as entidades que Preta Gil servia... Isso é intolerância, gente. Sabia disso? É uma intolerância contra a religião da mulher. Tá jogando demônio na religião da mulher. Porque aqui quando eu critico uma ideia, eu nunca digo essa pessoa tem demônio, essa pessoa é do mal. Não, eu digo que a pessoa está enganada, tem que estudar. Ou não, ou então me prove o contrário. Tá. Agora, o que é intolerância mesmo, se isso não for intolerância? Na minha opinião, isso é uma opinião minha, talvez não seja, né? Você assim ficou desesperado e gritava naquele lugar e os demônios começaram a se mostrar quem era, né? A qual que ela servia. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo aí, gente? Ó. E ali, meus irmãos, ela vai dizendo. O negócio foi feio. Eles começaram a tirar umas vestes dela escura, preta dela e entrava uma cobra grossa, como se fosse aquelas cobras, aqui no Ceará é chamado cobra de viado, né? Umas cobras que tem aqui no mato, uma cobra muito grossa, mas a cobra era feia. Ela tinha assim uns ganchos assim nos dentes e você vê que nem falar, ela sabe, enfiava dentro da sua parte íntima, entendeu? Por trás, que eu não vou aqui estar falando, né? Tá repreendido. Então, era muito sofrimento, era muita dor, né? E eu vi ali, fiquei desesperado e abri os meus olhos ali, né? Deus me tirou daquele lugar. Então, infelizmente, né? Ela perdeu a salvação. Infelizmente, né? Ela perdeu a salvação.
Infelizmente, né, ela perdeu a salvação. Você que é crente, você não deve, né, se ficar feliz, né? Olha o que esta mulher está dizendo, gente. Olha o que essa mulher está falando. Em outras palavras, ela já condenou a Preta Gil. Ela disse que Preta Gil perdeu a salvação. Olha o que essa mulher falou. Olha quanto isso é duro para um pai, uma mãe, caso ouvir e ver um besteireiro desse. Que Preta Gil estava no inferno, num local escuro, com a roupa escura e uma cobra, ela dá até um nome lá que ninguém sabe onde foi que ela arrumou este nome, que entrava nas partes íntimas da Preta Gil, naquele lugar. Até quando o Brasil vai aceitar isso, gente? Até quando o Brasil vai aceitar isso, gente? Porque isso pra mim é uma falta de respeito muito grande. É uma falta de senso, de humor, é uma falta de sensibilidade. Olha, quando eu falo pra vocês que esta vertente evangélica sensacionalista, que aí não tô agravando todos os evangélicos, tem pessoas maravilhosas, eu falo com exceção, mas esta vertente sensacionalista neopentecostal é a pior que tem, porque é a mais intolerante. Agora, se ela tem coragem de falar isso diante do público nas redes sociais, imagina o que ela fala fora. Agora eu pergunto, o que ela está dizendo aí de Preta Gil, o que ela está falando de Preta Gil, é como se tivesse tendo uma intolerância com todas as pessoas da mesma vertente da Preta Gil. O que é que eu digo aqui? Pra mim não tem Deus, não tem demônio, em vertente nenhuma. Tudo pra mim é engano, é mentira. Mas a pessoa tem sua religião, tem lá sua fé. E qual é a diferença que tem a vertente evangélica pra vertente umbanda ou quimbanda e candomblé? Nenhuma. Nenhuma. Só muda de trajes, de endereço, de placa, tá? De dogma, só isso. Aí ela vai falar uma coisa dessa. E outra coisa, eu falei isso aqui que eles iam falar, por isso que eu falo, você que é ateu, você que é agnóstico, você que é da umbanda, da quimbanda, candomblé, ou de qualquer outra vertente que você é, que sempre foi discriminada pela igreja neopentecostal da mentira, se cuide, cara. Ninguém é melhor do que ninguém, você pode morrer a qualquer momento. Porque o que eles querem é que você morra. Porque além de vir a público dizer que você perdeu a salvação, ainda vai dizer que você está no inferno. E vai dizer que você zombava de Deus, que você brincava com Deus. Esses mentirosos estão falando isso na internet. E eu tô aqui para desmascarar mesmo, porque o que ela está falando aqui, eu não concordo com isso. Porque não, e tudo que ela está falando é mentira, gente. Mentira, é coisa da mente dela. Já falei, neurocientificamente falando, o que ela tem, o que aconteceu na mente dela, é apenas um delírio ilusório que aconteceu, se caso aconteceu. E talvez ela esteja até mentindo, talvez, que ela teve essa visão. E se teve, é coisa da própria mente que formou tudo isso. Mas quando fala uma coisa dessa, né, como é que isso é pulverizado na família? Agora, como a família Gil é uma família famosa, não vai importar pra isso. Gilberto Gil é um cara tranquilo. É um cara. Imagina a dor que aquele homem, aquele pai, até agora está sentindo de ter perdido um ente querido, uma filha. Aí vai ouvir um negócio desse. Já pensou? Gilberto Gil abre lá a internet e encontra uma bestonária dessa, falando uma besteira dessa. Qual é a vontade que dava de fazer? Procurar saber quem é o nome. E lançar um processo. É isso, cara. Lançar um processo. Só que você não tem nem condição de pagar um processo. Porque pra mim, aqui ela está sendo, na minha opinião, isso é uma opinião minha, ela está sendo intolerante. E segundo, ela está, na minha opinião, debochando da morte da cantora. Você criticar não é nada demais. Criticar uma vertente, criticar ateu, pode descer a ripa em mim, pode falar o que querer, tá?
Pode bater com um pau de quina que pra mim não faz diferença nenhuma. Agora, seria muito duro para os meus filhos, minha família. Antônio Galvão morreu. E um filho meu ou uma filha abrir lá a internet, um vídeo desse e ver uma bestonária dessa falando uma coisa dessa. Será que meu filho ia ficar satisfeito de ouvir isso? Minha filha também? Sabendo que eu não tenho crença? Claro, pra eles eu tô no inferno. Mas dizer que viu uma cobra entrar de um lado, sair do outro. Né? A outra lá também, a besteireira da Bispa Encardi, que também não era pra ter voz nesta plataforma, diz que viu o Michael Jackson e outros no inferno sofrendo torturas. Gente, o Brasil não pode aceitar isso por muito tempo, não. Com isso não, meu amado irmão. Todos nós vamos morrer, né? Mas aí, quem infelizmente, né, morreu sem Cristo, segue-se o juízo final, amém? Mas quem morre com Cristo é salvo, né, que aceitou o Senhor Jesus, que anda, meu amado irmão, nos caminhos do Senhor. Eu não vou mais à frente, não, porque não dá pra ouvir mais esta besteireira, não. Eu queria que você, missionária, bestonária, eu queria que fosse, não é, que a Preta Gil fosse uma irmã minha, ou uma filha minha. É? Eu queria que fosse, porque o que você está fazendo aqui, é digno de uma responsabilidade judicial. E não é só você, não, você não é a única, não. Você pega a carona de outras que você vê aí, que não dá em nada. Porque se você falasse isso de uma filha minha, eu digo uma coisa, eu ia processar você. Ah, não tenho condição. Se vire. Tá? Porque você está cometendo aqui uma coisa. Se você tem essas visões disso e daquilo, que você acha que você tem sua fé, você tem todo o direito de ter sua fé. Você tem todo o direito de estar. Agora, precisa você vir a público e falar isso que você está falando? Você quer o quê? Você quer se promover através da morte da cantora? Você quer se promover? Você está pensando que é fácil ouvir isso? Imagina, já pensou se você ouvisse isso de uma mãe sua? Imagina o filho da Preta Gil, o tanto que está sofrendo ouvindo isso. Imagina que fosse você que tivesse morrido no lugar da Preta Gil. E a Preta Gil fosse fazer o mesmo que você está fazendo aqui, chegasse na internet e falar que viu você no inferno, entrando uma cobra ali nas partes e saindo do outro lado e a pessoa gritando. Como seria? Você acha que seu filho ia ficar satisfeito? Você ficaria satisfeita se você ouvisse, abrisse um vídeo na internet e visse alguém lá dizendo que viu uma mãe, uma irmã, alguém da sua família no inferno? Por conta de quê? De religião. Qual é a certeza que você tem que a sua religião é a certa e a de Preta Gil é errada? Qual é a certeza que você tem disso? De um livro romano. Tome vergonha em sua cara. Você dá muita sorte que ainda não temos uma lei aqui no Brasil para responsabilizar esse tipo de coisa. Eu sinto muito isso aí. Eu fico envergonhado de um dia eu ter feito parte desta mentira. Mas eu nunca falaria uma coisa dessa. Nunca falei uma coisa dessa e nunca falaria. Então, você precisava se tratar. Vá se tratar. Procure um psicólogo. Continue com sua fé. Você tem todo o direito de ter sua fé. Mas aqui você está desfazendo da religião da outra. Porque você está dizendo que ela, no inferno, não teve salvação. Você falou aí. A sua fala lhe condena. Você falou que ela não tem salvação. Imagine o filho de Preta Gil vendo este vídeo. Imagina o filho de Preta Gil vendo este vídeo. Então, enquanto a lei não agir para responsabilizar vocês pelo que vocês falam na internet, nosso Brasil vai ser de mal a pior. Deixando claro, se existir de fato um Jesus, um Deus, um Cristo ou qualquer coisa que eu estiver enganado, com certeza jamais ele faria isso que você está dizendo. Por que você não falou do lado bom da mulher? Contra racismo, contra homofobia, contra gordofobia, contra muitas coisas ruins. Por que você não falou? Aí você vai atingir o lado da fé da mulher, que a mulher é de uma religião de matriz africana.
Então, gente, infelizmente a gente tem que conviver com isso. Agora eu, Antônio Galvão, enquanto vida eu tiver, eu vou estar aqui batendo no sistema, mas sempre a favor do ser humano. Sempre a favor do ser humano. Então esse tipo de ideia desta senhora aqui não é para ser aceita em lugar nenhum. Eu não ia nem fazer um vídeo falando, porque quando eu ouço esse tipo de coisa, cara, eu não fico bem, não. Porque eu sei que isso é uma mentira que tá dentro da mente dela. Ela tá mentindo pra ela mesma, ela acha que isso é verdade. E ela vem a público, e ainda esses idiotas aí, desses crentelhos aí também, que tem canais para hostilizar pessoas, endemoniar pessoas, jogar demônios em cima de pessoas, dizer que zombou de Deus, que debochou de Deus, ainda coloca, todos eles deveriam ser responsabilizados, todos eles. Se verdadeiramente eles estão apoiando isso. Se colocaram assim como eu coloquei aqui para mostrar a mentira, não. Mas se tá apoiando, merecia ser responsabilizado, mas não vai ser. Não é porque o Antônio Galvão está falando que vai ser, não. Então, eu tenho dó desta pessoa, desta senhora que vai morrer neste engano, esperando uma salvação de mentira, cara. Jamais um ser humano, gente, presta atenção, gente. Você pensa que esse universo é pequeno, é? São trilhões e trilhões de galáxias. Isso o que a mente humana consegue detectar e entender, mas deve ser muito mais, Isso não tem fronteira, não. É muito grande, o planeta Terra não representa nada. Agora, um Jesus que vai colocar uma pessoa que lutou o tempo todo contra racismo, contra homofobia. O Jesus é jogar uma mulher dessa dentro do inferno. Se caso exista isso, que se Jesus seria pior do que qualquer demônio, se isso fosse verdade. A mulher sofreu tanto, gente. Foi um desrespeito muito grande com ela. Tinha gente que gravava vídeo dela gemendo lá no hospital e jogava na internet. Então, eu não estou falando aqui porque Preta Gil era famosa, porque Preta Gil era isso e aquilo. Não, eu estou falando pelo ser humano, pela família de Preta Gil. A família de Preta Gil está sofrendo a perda. Sabe o que é perder um ente querido? Eu sei o que é isso, gente. Porque quando a família perde o ente querido, não é porque está perdendo uma cantora, está perdendo uma pessoa famosa que fazia isso, fazia aquilo, não. Está perdendo uma filha. O pai e a mãe de Preta Gil perderam uma filha. O filho de Preta Gil perdeu uma mãe. A neta de Preta Gil, o nome acho que é só de Maria, o nome da menina, perdeu uma avó. Aí chega na internet, nestes momentos de dores ainda, porque demora para a pessoa começar a se adaptar sem aquela pessoa, chega na internet e ouve um negócio desse. Fica aí o meu comentário lamentável. A gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Fico por aqui. Eu não tenho nada contra essa mulher, essa senhora aqui, fora. Não sei o que faz. Deve ser que ela vive nesse besteireiro dela, mas eu estou julgando pelo que eu estou comentando pelo que eu vi ela falar aqui. E assim como ela falou de Preta Gil, ela fala de outros também. É por isso que tem que se responsabilizar essas pessoas, porque senão vai falar de outros. Qualquer um que morrer aí, que for de outra religião, ela pode vir falar a mesma coisa. Igual a outra lá, a Nadir. É? Mas a gente sabe que aquela senhora lá, a idade dela já mostra que a mente dela não bate bem da bola mesmo. Mas esta aqui, que é bem mais nova, fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações, indignado com esse tipo de coisa. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.